Olá, seja bem-vindo ao Eco, o podcast da comunidade Kadosh. Nós esperamos que esta mensagem favoreça o seu crescimento. E eu queria já dizer para vocês algo importante. Existe uma devida promessa a ser revelada para mim e para você neste dia. E se nós estamos aqui, não é porque nós estamos tratando este encontro, esta coinonia, como um acontecimento eventual, não. Esta coinonia é porque o Senhor nos juntou. Nós saímos de casa cedo da manhã. Pedimos para não chover hoje, para que Deus nos desse um sol maravilhoso, para que nós estivéssemos aqui, porque nós queremos receber esta promessa de Deus pela vida dos irmãos. E em comunhão nós sabemos que Deus quer se revelar para todos nós. E se nós estamos aqui, é porque nós acreditamos que Deus quer fazer algo em cada um de nós hoje. Existe algo que Deus quer revelar da sua grandeza aqui nesta coinonia hoje. Vamos dizer junto, Deus quer nos revelar algo da sua grandeza aqui, hoje, e que nós queremos tocar essa grandeza de Deus hoje nesta coinonia. Nós temos os aprofundamentos, nós temos os nossos momentos fraternos, nós temos tudo ainda para vivermos esse dia. Vamos ter adoração, vamos ter missa, vamos ter tanta coisa para nós sermos alimentados e tocarmos esta grandeza de Deus que Ele quer revelar para cada um de nós. E eu não sei como você saiu de casa hoje, mas o desejo de Deus é que nós saiamos daqui com o toque de Deus em cada um de nós, com a graça de Deus em cada um de nós, para que a gente não saia de mãos vazias. E para nós não sairmos de mãos vazias, nós temos que entender que hoje Deus quer revelar a sua grandeza para todos nós. E assim nós queremos continuar, e assim nós queremos dizer a Deus: aqui está o meu coração, aqui está a minha mente. Porque às vezes a gente não tem noção do que Deus pode fazer. Porque às vezes nós não conhecemos o poder de Deus. E às vezes nós não acreditamos no que Deus pode fazer, porque nós não acreditamos no poder de Deus. Mas hoje o Senhor está dizendo: não tenha medo. Eu estou aqui com vocês para que eu faça uma obra nova. E você já pode abrir em Salmo 112. E nós vamos começar aqui a dialogar sobre o que Deus quer falar para nós hoje. Salmo 112, na sua pode ser 111. No verso 7, diz o texto. Vamos para o 6. Ele não vacilará jamais. O justo será sempre lembrado. De notícias más não terá receio. Seu coração está pronto, pois ele confia no Senhor. Vamos ler novamente. O justo será sempre lembrado. De notícias más não terá receio. Seu coração está pronto, pois ele confia no... O coração do justo está... Porque ele... Agora olhe para a sua história, olhe para a sua vida e se pergunte: o meu coração está confiando no Senhor? Ou o meu coração está com medo das circunstâncias? Ou o meu coração está com medo das situações? Será que o meu coração não está em pânico? Será que o meu coração não está inquieto demais, além da conta? Porque nós não estamos como o coração do justo, que sabe que Deus não vai esquecer da gente, que não vai colocar a gente para trás, mas o nosso Deus é um Deus que coloca a sua provisão, a sua graça para cada um de nós, para que a gente se desperte e não tenha medo. Talvez uma coisa que nós temos grande medo hoje ainda é de morrer. Quem não tem medo de morrer? Ou um receio de morrer? Mas nós sabemos que é morrendo que se vive para a vida eterna. Então morrer é um acontecimento ordinário da nossa vida. Padecer diante da morte é um acontecimento ordinário da nossa vida.
Mas se nós não confiarmos em Deus como justos, se nós não acreditarmos que Deus pode nos elevar para uma eternidade, nós continuaremos não somente com medo da morte, mas estaremos com medo de exercer qualquer que seja a coisa aqui neste mundo. Porque esse mundo é um mundo que vai sempre gerar morte. Mas é em Deus que neste mundo nós somos despertados para a vida. Então, irmãos da comunidade Kadosh, nossos irmãos convidados, não tenham medo de nada, porque o Senhor está em nosso favor. O Senhor está em nosso favor. Mesmo que venham grandes provas, você vai olhar para a prova e dizer: o meu Deus é um Deus que não me abandonará. Porque se nós esquecermos que o nosso Deus é presente, nós não vamos estar olhando para esse Salmo 112, versos 6 e 7, e nós não vamos contemplar a esperança. Hoje, nós padecemos de esperança, fora do vínculo comunitário e dentro do vínculo comunitário. Por vezes, nós não temos nem esperança naquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Às vezes nós não temos nem esperança de acreditar nas mudanças reais que Deus pode fazer na nossa vida, e principalmente aos jovens. Eu não vou ter esperança agora, eu não vou ter expectativa agora, porque eu tenho vida pela frente. Mas a vida pela frente, quem foi que te garantiu? Mas o justo, o adulto, o jovem, a família, a criança que vive confiante no Senhor sabe que não importa a prova, nós continuaremos em ordem de batalha. Porque nós não somos aqui, irmãos, chamados a sermos seres humanos comuns. Nós somos chamados a sermos cristãos. E cristão é ser um novo Cristo. E o novo Cristo é olhar para a morte e encontrar eternidade. Porque Cristo que nos garantiu a eternidade. Foi pela morte de Cristo que nós temos o acesso à eternidade. E será que nós estamos com verdade em nosso coração? Será que nós estamos desejando, de fato, que em comunidade Deus seja Senhor até dos nossos medos, dos nossos receios, dos nossos abatimentos, das nossas enfermidades, em tempos que nós sempre estamos agora encontrando alguém enfermo? Diante da adversidade, nós vamos dizer que Jesus continua sendo o nosso Senhor. Porque nós confiamos nele, e o justo nunca será esquecido. Diga, o justo nunca será esquecido. Diga para a pessoa do seu lado, o justo nunca será esquecido. Mas a grande pergunta é: quem é o justo? É aquele que tem Deus sobre todas as coisas. É aquele que tem Jesus como Senhor. Esse é o justo. E que não tem medo da morte, porque sabe que o Senhor tem um lugar guardado para mim e para você, neste espaço chamado eternidade. Amém? O que nos impede de gerar novos tempos é o receio de nós não sabermos lidar com a ausência de coisas passadas. Às vezes nós não conseguimos tocar o novo, irmãos. Às vezes nós não conseguimos mudar a nossa vida, porque nós possivelmente caiamos no erro de raciocinar que eu não sei viver sem isso que eu estou vivendo hoje. E eu não sei viver sem isso que eu vivia antes. Por isso que é tão difícil a mudança na minha vida. Preste atenção, o justo sempre será lembrado. Se o justo sempre será lembrado, o que é que nós, frágeis e pecadores, temos que dizer? Eu vou seguir em fé, porque o meu Deus é um Deus que vai me direcionar para novas coisas, para me fazer uma nova criatura. E uma nova criatura tem coragem de deixar coisas velhas para trás. Por isso que o Salmo 112 vai dizer: não tenha medo das notícias más. Não tenha medo das adversidades que está dentro de você. Porque o Deus que nós temos, Ele é maior sobre todas as coisas. O Deus que nós temos é capaz de fazer poderosas coisas em nossa vida, em nossa comunidade, na sua casa,
na sua história, Deus tem algo a fazer de novo. Amém? E Deus quer dizer para mim e para você hoje, não tenha medo do seu passado. Não tenha medo do que você fez ontem, que separou seu coração de Deus. Mas tenha medo de não encontrar esperança no dia de hoje. Porque esperança não tem a ver com o passado. Esperança tem a ver com o que virá. E o que virá está em nossas mãos? Não. Está nas mãos daquele que nós confiamos a nossa vida. Nos dias maus nós temos que confiar. E nos dias maravilhosos nós temos que fazer o que, irmãos? Confiar. Porque no dia que a gente tem medo das notícias, nós esquecemos que temos um Deus que é soberano. E eu tenho uma boa notícia agregada a uma má notícia. A má notícia é que nós, enquanto estivermos nessa terra, sempre estaremos recebendo notícias más. Sempre, irmãos. Se você despertar no dia, você já tem que ter a consciência. Hoje eu vou receber talvez notícia ruim, porque nós estamos no meio de homens. Nós estamos no meio da adversidade dos homens. Mas a notícia boa é que quem está em Deus, podem vir os dias maus. Podem vir as notícias más, mas nós vamos continuar com expectativa de grandeza de Deus, porque o nosso Deus vai fazer obras maiores do que as obras dos homens, que são obras más. E hoje, neste dia, Deus quer despertar esta comunidade, o meu coração e o seu coração, para termos uma confiança não somente cega, mas uma confiança valente no Senhor Deus. Uma confiança que diz para nós, vai em frente, segue com Jesus, deixa Jesus fazer na sua vida, não tenha medo das coisas que travam, as coisas passadas, porque Deus é um Deus de esperança viva, e se o nosso Deus é um Deus de esperança viva, nós não vamos temer o dia de hoje e nem o dia de amanhã, porque aquele que é justo está na presença de Deus. E se nós estamos na presença de Deus e lutamos para estar na presença de Deus, isso já é uma válvula de escape fundamental para mim e para você. Porque aquele que é sustentado por Deus, aquele que vive dependendo de Deus, mesmo que o mundo esteja caindo, ele vai estar bem. Porque ele acredita no dia de amanhã. Ele acredita no Deus que pode operar coisas novas. Os dias maus, irmãos, virão. E o salmista vai dizer, não tenhamos medo das más notícias. Não tenhamos. E não vamos colaborar com as más notícias. Porque em vez de nós estarmos dialogando com Deus, possivelmente nós estejamos dialogando com o diabo. E se nós estamos dialogando com o diabo, nós vamos dar crédito às más notícias. E vamos perder a nossa esperança. Nós vamos começar a matar a nossa esperança. E vamos matar a esperança de alguém. E uma coisa que temos que aprender nesse dia é que toda ausência de medo gera uma vitalidade de coragem. E toda vitalidade de coragem faz com que eu e você tenhamos a ousadia de entregar a nossa vida a Deus. Amém? Nós estamos aqui porque nessa manhã nós já estamos entregando a nossa vida a Deus. Nós estamos entregando nosso tempo a Deus. Nós estamos entregando a nossa disposição a Deus. Nós investimos para estar aqui porque nós já estamos entregando as sensações das nossas existências para Deus. Isso já é uma grande maravilha, irmãos. Mas uma coisa, você acha que Deus precisa da sua entrega? Sim ou não? Deus precisa da sua entrega? Ele não precisa da sua entrega. Deus precisa de quê? Nada. Mas Deus está esperando a nossa decisão. Porque Ele quis desde o princípio estar perto de nós. E nosso Deus não quer a nossa entrega, quer a nossa adoração, a nossa decisão. Porque Ele não precisa de nada. O que é que precisa, gente, na história? Sou eu e você. Mas às vezes, por termos coragem demais, nós cegamos a nossa visão de acharmos que nós podemos fazer o que Deus tem para fazer.
e transformamos a nossa vida em uma vida de Deus. E fazemos de Deus o grande mordomo da nossa vida, onde Ele faz quando eu peço para Ele fazer, sobre coisas que eu declaro para que Ele faça. Mas nunca estou aberto para receber aquilo que Ele tem a condicionar na minha vida. Porque nem sempre o que Deus tem para dar para a nossa vida, irmãos, são coisas que nos deixam sorrindo. Mas a maioria das coisas que Deus coloca para a nossa vida é para nos deixar atentos, inquietos. Porque o trabalho de felicidade para a eternidade, de levar para a glória de Deus aquilo que nós recebemos de Deus, é justamente isso, de sermos santos. E ser santo depende de uma inquietude na natureza humana para que nós pensamos como divino. Para que isso aconteça na nossa vida, nós não podemos nos tornar Deus e fazer de Deus esse mordomo que trabalha em nosso favor. Então Deus não precisa de nossa entrega. Ele quer a nossa decisão de voltarmos para a nossa casa, para a nossa origem. E onde é a nossa origem? Diga o céu. O céu é a nossa origem. Nós viemos de lá, irmãos. Mas nós não podemos ser medrosos ao ponto de perdermos este acesso do céu. Abre Apocalipse 21, verso 8. Mas, quanto aos covardes, infiéis, corruptos, assassinos, devassos, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a parte deles é um lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Irmãos, nós cremos que Jesus vai voltar? Sim, nós cremos. É por isso que nós estamos aqui. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Estar aqui tem muito mais a ver com a volta de Jesus do que a primeira vinda. Porque a primeira vinda nos coloca em inquietude, mas é a inquietude que nos coloca para a eternidade. Porque eu poderia muito bem não estar aceitando estar aqui. Logo, eu estaria eliminando a minha possibilidade de ser eterno. Porque Jesus já veio e salvou. Ele já fez a parte dele. Mas para chegar no céu tem a ver com a nossa parte. Para chegar no céu tem a ver com a nossa decisão, com a nossa disposição de desejarmos aquilo que Deus espera de nós. Mas vamos lá para Apocalipse 21:8. O céu é um lugar de justos. Vamos dizer juntos? O céu é um lugar de justos. Irmãos, é fácil ser justo? Não é. Porque é uma grande prova. É sempre um no limite estar aqui nesse mundo e desejar ser de Deus. É muito difícil estar nesse mundo e pensar em coinonia. É muito difícil estar nesse mundo e pensar em ser comunidade. É muito difícil estar nesse mundo e ir ser igreja, como Deus pediu para que nós fôssemos. É muito difícil nós estarmos nesse mundo cercados de coisas ruins e sermos privados. Mas o justo é medroso? Não. O justo olha para todas as circunstâncias e diz: eu vou permanecer. Eu vou continuar. Porque o meu Deus é um Deus soberano. Pode estar tudo mal hoje. Eu posso estar sendo até essas características hoje. Mas se eu estou em Deus, eu sei que Deus vai me tirar dessas incapacidades de justos. Porque o céu é um lugar de justos. E se o céu é lugar de justo, nós não queremos viver a consequência de injustos, de ímpios. Nós estamos aqui, irmãos, porque Deus está dizendo, é uma nova chance para que vocês não se percam em mentiras, para que vocês não sejam assassinos, para que vocês não sejam corruptos, para que vocês não fiquem dependendo das coisas deste mundo, que é assim, porque a lei do diabo, o decálogo do diabo é justamente isso: matar, roubar, infidelidade. Isso tem a ver com os mandamentos do rei deste mundo, do Senhor deste mundo. Mas o nosso Deus e o nosso Senhor pediu para que nós amássemos Ele sobre todas as coisas.
e amar a Deus sobre todas as coisas nos livra do lago ardente. Irmãos, isso é real. Eu sempre costumo fazer essa pergunta para que vocês percebam que é verdade. Jesus veio para esse mundo? Sim ou não? Sim. Jesus andou no meio dos homens? Jesus curou? Jesus livrou possessos do demônio? Jesus morreu na cruz? Ele ressuscitou? Ele vai voltar? E vai ter lago ardente? Vai. Ah, Felipe, é muito chato saber disso. Irmãos, é muito bom saber disso. Seria chato se nós não soubéssemos disso. Porque Deus foi tão amoroso, irmãos, que disse: vai acontecer isso se vocês não forem isso. Nós não estamos alheios. O nosso Deus lembrou tanto de nós, a ponto de deixar escrito o que vai acontecer no final dos tempos, para que nós não ficássemos à toa, considerando improbabilidades. Não, o nosso Deus é um Deus certeiro, o nosso Deus é um Deus de exata, o nosso Deus é um Deus matemático. Ele pensou em tudo, para que eu e vocês nos tornássemos justos. Homens justos, mulheres justas, jovens justos, pessoas cristãs justas. Porque o céu é o lugar do justo. E justiça não tem a ver apenas de fazer coisas boas, mas acima de tudo assumir sacrifícios em vida. Lembra de Romanos 12:1? Se vivemos, isso quer dizer que eu e você podemos glorificar a Deus, sacrificando a nossa vida para que nós sejamos justos. Não está escrito: eu vos exorto para que vocês fiquem sentados, apenas escutando o que está sendo dito, e levem para casa e descansem em paz. Não está sendo dito isso. Está sendo dito que Ele está exortando para que pela sua misericórdia sejamos justos. E justo tem a ver com sacrifício. Justo não tem a ver com calmaria. Justo tem a ver com violência. Diz a frase: o mar calmo nunca fez um bom marinheiro. Irmãos, vamos pedir a Deus, não que Ele acalme os tempos, mas que Ele nos faça corajosos, a ponto de dar a nossa vida, porque é muito fácil viver em tempos fáceis. Mas o Senhor está pedindo que esta comunidade, este povo reunido, nesta coinonia, tenha coragem para viver em tempos quaisquer. Sejam eles fáceis, glória a Deus. E se eles forem difíceis, nós temos que provar a nossa fé de justo, que não abandona o barco e vai até o fim, porque sabe que a tempestade vem, mas com ela vem o nosso Deus, que põe a mão e tudo pode parar. Nós temos que acreditar nisso, irmãos. Mas nós não queremos esquecer de que existe uma consequência para as nossas tomadas injustas da vida. Existe uma consequência. E no fim, quando Jesus voltar, Ele vai separar o seu povo. E eu quero muito encontrar vocês no céu. E eu espero que vocês me encontrem. Eu quero muito estar com vocês no céu. Muito. E por isso nós estamos aqui. Porque os tempos estão se breviando. E eu já oro, quem convive comigo sabe, que eu oro para que Deus volte, por meio de Jesus, antes de eu morrer. Porque seria uma grande realização. Eu vejo Jesus voltar em vida. E eu oro todo dia: volta Jesus antes de eu morrer. Essa é a nossa oração, irmãos. Todo dia agora: Jesus, volte hoje. Se não voltar hoje, no outro dia: Jesus, volte hoje. Pode voltar, Jesus. Faça a sua vontade. Porque uma coisa que nós não podemos esquecer é que vai se cumprir a volta de Jesus. Mas a volta de Jesus vem para buscar os corajosos e não os covardes, não os medrosos, não aqueles que trapaceiam a vida espiritual. Não é para essas pessoas o céu. O céu é para aqueles que lutaram para serem justos e capazes de sacrificar a própria vida por causa do Evangelho. Amém? Não é possível que alguém perca o desejo de estar no céu, tendo uma experiência em um dia qualquer com aquele que mora no céu.
Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Você já teve uma experiência com Jesus? Se não teve, vai ter hoje, em nome de Deus. Mas se você já teve uma experiência com Jesus, como pode você ainda resistir em não estar onde Jesus está? Porque se você teve uma experiência com Jesus, você sabe que Jesus é a melhor coisa da vida. E se Jesus é a melhor coisa da vida, e Ele mora no céu, na eternidade, o nosso desejo é de nós estarmos com Ele. Quando nós temos pessoas legais em nossa vida, o grande desejo é de nós estarmos perto dessas pessoas, não é assim? Tomar aquele café da tarde ou aquela pizza junto, não é assim? A gente gosta de estar perto de pessoas que são agradáveis, que nós amamos. Então, se nós tivermos experiência com Deus, se nós tivermos experiência com Jesus, o nosso grande desejo é estar com Ele. E se Jesus mora no céu, o meu desejo profundo é que eu não seja um covarde, é que eu não recuse o sacrifício da minha vida, mas que eu esteja com Ele. Que eu esteja desejando o céu. E todas as circunstâncias que Deus permitir para que nós sintamos a sua presença. Estar aqui nessa coinonia, irmãos, é justamente nós estarmos indo encontrar Jesus. E às vezes nós temos tão pouca fé, nós somos aqueles justos tão vulneráveis, que nós não acreditamos que Deus está aqui. A palavra diz, onde 2 ou mais estiverem reunidos, em meu nome, ali eu estarei. Estarei com eles. Somos mais que 2. Já colocamos em nome de Jesus. Então isso quer dizer que Ele está aqui, no meio de nós. Se arrupeie agora, porque Ele está sentado do seu lado. Ele está aqui. Jesus conseguiu e Ele está aqui. Deus está aqui, irmãos. Dê valor a esse dia. Porque se Deus se comunica por aquilo que Ele criou, é só você olhar para o redor, essas plantas Deus criou, então Ele está aqui já. Mas agora Ele quer se representar e apresentar a sua vida dentro de nós, pela vida dos irmãos. Por isso nós estamos em coinonia. Para que Deus se revele e Ele diga, eu estou esperando vocês no céu. Então desfrute do mínimo que vocês podem desfrutar, daquilo que vocês viverão comigo aqui na eternidade. Não vai ter exibível, porque o exibível já é o sacrifício vivo que vocês têm que fazer aqui. Mas eu vou estar esperando vocês. Os corajosos? Sim. Aqueles que não têm medo das más notícias? Sim. Possa ser, irmãos, que você chegue em casa e receba uma má notícia. Aí você vai fazer o quê? Pegar a coinonia, jogar para o alto e esquecer? Não. Pegar a coinonia, colocar diante dos olhos e dizer, Senhor, eu permaneço. Senhor, eu continuo. Senhor, estou aqui, diante da sua presença. Porque os dias maus virão, gente. As notícias más virão. Mas nós estamos de pé. Porque nós confiamos naquele que está nos esperando. Então, se você teve a experiência com Jesus, não é possível que você resista ainda a estar com Ele. Que Deus comova o seu coração para que você permaneça. Porque Deus tem algo do começo ao fim para cada um de nós. Amém? Amém? Estar em comunidade pode parecer muito bom, mas existe um chamado de nós sermos pertença. Estar aqui pode ser muito bom, irmãos. Estar aqui pode ser, você está dizendo assim, o melhor dia da minha vida. Mas não é sobre estar, é sobre pertencer. Eu posso estar no céu? Não. Eu tenho que pertencer ao céu. Eu posso estar no Kadosh? Sim. Mas é muito melhor pertencer àquilo que Deus está revelando por esta comunidade. É muito melhor pertencer. Só que hoje, nós não queremos mais pertencer nem a nós mesmos. Porque às vezes é difícil lidar com nós mesmos. E muitas pessoas desistem de si mesmas, porque não acreditam que Deus pode fazer coisas novas. E não vamos muito longe, irmãos. Não vamos. Por vezes, a gente não quer permanecer, e muito menos pertencer.
Porque comparamos a eternidade com o tempo de um stories. E a nossa vontade e desejo de eternidade não pode durar 15 segundos. O nosso desejo de eternidade tem que durar enquanto nós estivermos vivos. Enquanto nós estivermos diante da luz. E uma coisa importante. Sem unidade, o Espírito Santo não desce. E para que nós tenhamos unidade, todos precisam pertencer. Todos precisam pertencer. Porque no lugar onde não há unidade, você pode chorar um rio, mas o Espírito Santo não desce. Porque olhe para o cenáculo. Eles estavam reunidos. E quando eles estavam reunidos, o que desceu sobre Maria e os apóstolos? O Espírito Santo. O Espírito Santo só desce onde tem unidade. O Espírito Santo só desce onde encontra comunhão. Comunhão não tem a ver com usar a mesma roupa. Comunhão tem a ver com a mesma determinação perante a visão que nós recebemos. Sem unidade, o Espírito Santo não vai vir. E se o Espírito Santo não desce sobre a nossa unidade, isso quer dizer que nós vamos lutar em vão. Porque lutar sem o Espírito, irmãos, é lutar como os homens lutam, com a sua própria força. Deus está pedindo que esta coinonia seja um lugar onde nós reconheçamos o valor de quem está do lado, mas acima de tudo o valor daquele que declarou sobre todos nós algo grandioso, para que o Espírito Santo desça. Sabe por que às vezes você está tão escasso na sua vida espiritual? Porque você está escasso da sua vida relacional. E quando você está escasso da sua vida relacional, isso quer dizer que você não está em unidade diante daquilo que Deus ofereceu para mim e para você. Logo, o Espírito Santo não desce. E se ele não desce, não tem a água viva, que as meninas dançaram aqui. E se não desce água viva, nós ficaremos como esponja, novinha, dura, seca. E Deus não quer isso para nós. Irmãos, esta comunidade precisa de relacionamentos santos, relacionamentos agradáveis, para que nestes relacionamentos santos o Espírito Santo encontre unidade, encontre comunhão e desça. Hoje está tendo coinonia aqui, ao mesmo tempo em Salvador, ao mesmo tempo em Baturité, porque Deus pediu para que nós estivéssemos em comunhão, para nos avivar não por um sentimento, mas por uma experiência interior, de nós pedirmos: Espírito Santo, vem. Esta comunidade não vive sem o Espírito, irmãos. Essa comunidade pode viver sem você, mas sem o Espírito ela não vive. Então, queridos, vamos pedir que Deus santifique as nossas relações, que Deus nos santifique a nossa relação com Ele, para que o Espírito Santo desça com línguas de fogo e avive esta comunidade, avive a minha vida, avive a sua vida, para que nós tenhamos a coragem de seguir, mesmo diante das más notícias, das adversidades que virão, mas porque nós estamos unidos e o Espírito Santo está em nós, nós permanecemos. Reconheça uma coisa: você não tem força nem capacidade intelectual para permanecer sozinho por si mesmo. Na vida espiritual, existe um ingrediente que não pode faltar. E esse ingrediente é uma pessoa. E você vai dizer: Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, o seu rebanho é falho. Sem o Espírito Santo, o seu fórum é mais ou menos. Sem o Espírito Santo, essa coinonia nem acontece. Todos os momentos desse lugar tem que ser no Espírito Santo. Até a foto que você vai registrar hoje, ela tem que ser uma foto santa. Se for 1000, que seja 1000 fotos, mas que seja santa. Para que quando as pessoas verem o que você está vivendo, digam: esta pessoa se antecipou na glorificação a Deus. Se isso não acontecer, se for apenas uma postagem qualquer, irmãos, não adianta. Seremos como os injustos. Mas como justos, nós, até numa imagem, glorificamos a Deus. Mas quem entende isso,
quem está cheio do Espírito Santo. Essa comunidade precisa ser cheia do Espírito Santo para que o Espírito Santo nos santifique, irmãos. Não tem pastor, não tem orientador, não tem ninguém que vá santificar você. Quem santifica? Que nos faz dóceis a qualquer orientação, a qualquer direção de alguém que sofreu como sacrifício vivo para receber do Espírito algo novo na sua vida. Por isso que os jovens sejam atentos àquilo que os pastores estão falando, aquilo que a comunidade está gerenciando para nós, porque se é do Espírito vai acontecer algo no meio de nós, porque o Espírito vai estar em nós. Deixa eu fazer uma pergunta: queremos ser cheios do Espírito? Então o primeiro passo é sermos, diga um. Se queremos ser cheios do Espírito, o primeiro passo é sermos um. Porque se houver divisão no meio de nós, o Espírito Santo nem vai sentir vontade de estar aqui. O grande valor, o grande mistério, a grande graça para que o Espírito Santo desça é nós sermos e sendo um, seremos santos, seremos esse kadosh, porque não existe santidade sem vida no Espírito. Não existe. Aí você está dizendo assim: eu não sei nem o que é o Espírito. Como é que eu vou querer ser unido sem eu ver o Espírito? E aí vem um grande segredo. Quando encontramos alguém que dá testemunho, a gente percebe que o Espírito está presente, porque modificou a vida do outro que dá testemunho. Por isso que temos que dar testemunho. Porque quando nós damos testemunho, nós testificamos que o Espírito está no meio de nós. Se nós queremos que as pessoas cheguem nessa comunidade, nós não temos que falar sobre aquilo que nós fazemos, porque pode assustar. Imagine, vai contar a sua agenda. A pessoa não vai querer vir para o Kadosh. Não é, gente? Vamos ser sinceros. Ei, como é? Não, segunda é isso aqui, terça, de madrugada tem isso aqui, quarta também tem, quinta. Já colocaram outra coisa e agora não sei nem onde é que eu vou morar. Fale sobre coisas espirituais. Sobre coisas espirituais. Que vai chegar o tempo dessa pessoa viver coisas e ela vai estar no meio do caminho mesmo. E aí ela já está, não precisa nem explicar, ela já está. Mas falem sobre coisas espirituais. Sobre dar testemunho sobre coisas espirituais. Sobre aquilo que o homem não tem. Porque a agenda qualquer um pode fazer. Mas coisas extraordinárias só o Espírito. Por isso que essa comunidade precisa ser viva no Espírito Santo. A gente vai pedir baquetas sobrenaturais hoje, não é? Porque tudo que fizermos é para a glória de Deus. Porque se nós estamos fazendo para a nossa glória, nós estamos no lugar errado. Porque essa arquibancada se chama Coliseu. Mas quem está no centro é o diabo. Não são os cristãos. Porque os cristãos estão orando para derrotar todos os dias. O quê? Estão lutando todos os dias para que o inimigo não seja o vencedor. Mas com o nosso testemunho no Espírito Santo, nós proclamemos que Jesus é vencedor. Amém? Vocês estão entendendo, gente? Então, para sermos cheios do Espírito, o segredo é sermos... Como é que nos tornamos um? Como é que a gente vai ser um? Vou explicar para vocês. Falem, Deus é maravilhoso. Fale para outra pessoa, Deus é maravilhoso. Agora fale você o que a outra pessoa falou. E nós somos... Não, você não é maravilhoso. O segredo de sermos um não é sermos maravilhosos. O segredo de sermos um é escutar o que Deus está falando, o que a vida do irmão está profetizando, para que a gente replique naturalmente aquilo que estamos vivendo. Então, para que nós sejamos um, é preciso dar atenção ao que Deus está falando, ao que o irmão está vivendo, para que juntos nos tornemos um. Como é que a pessoa vai saber sobre Jesus? Quando você dá testemunho sobre Jesus na sua vida. E aí vamos nos tornando um, por aquilo que proclamamos no Espírito Santo. Se a sombra de Pedro curava, é porque Pedro estava cheio do Espírito Santo. Se nós reconhecemos que a melhor vida é em Jesus Cristo, nós temos que fazer com que a nossa vida no Espírito nos faça maravilhosos. Mas cheio do Espírito, porque maravilhoso sem o Espírito é apenas uma fake existencial.
Então que você seja cheio do Espírito Santo, para que essa comunidade vibre e celebre e rejubile, porque nós lutamos para sermos justos, porque nós sabemos o lugar que nós desejamos estar para sempre, para sempre. Quando o corpo, comunidade espiritual, ela rompe os seus limites e as suas fronteiras de visão humana, ela toca milagres. E eu dizer uma coisa para vocês. Está faltando nessa comunidade nós tocarmos milagre. Mas só vamos tocar milagre se o Espírito chegar. Se nós formos um e fizermos a nossa parte, porque o Espírito chegou. Milagre precisa acontecer, irmãos. Porque milagre também é a presença de Deus. E às vezes queremos fazer no lugar de Deus. Mas eu vou colocar uma coisa para vocês. Existem milagres que estão em suas mãos. Porque o ungido já está preparado para fazer milagres. O ungido no Espírito já está pronto para apresentar milagres. Está escrito, vocês farão coisas maiores do que eu. Agora se pergunte, que coisas maiores você tem feito em nome de Jesus? Se estamos escassos de milagres, é porque estamos escassos de Espírito Santo. E se estamos escassos de Espírito Santo, é porque estamos escassos de unidade. Existem milagres que estão em suas mãos. Milagres pequeninos, ao olho humano, mas grandiosos para a necessidade dos homens. Existe milagre que está em suas mãos. Já existe milagre em você. Coloque para fora. E façam que esse milagre seja visto. Que esse milagre seja um testemunho que Deus está no meio de nós. Sem amor a Deus não há comunhão. Por quê? Porque pessoas precisam de Deus. E pessoas precisam de pessoas. Irmãos, o que aconteceu do começo dos tempos é que Deus criou o homem e Deus criou a mulher. E Deus criou o homem e a mulher, não para que a mulher fosse complemento do homem, e o homem porque estava necessitando de uma mulher, assim Deus fez. Não. Mas porque Deus viu que aqui na terra era necessária a unidade do céu. E justamente quando eles pecaram, e você pode aí abrir no Gênesis 2, quando eles pecaram, o que aconteceu com Adão e Eva diante de Deus? Eles se separaram de Deus. Vamos ler Gênesis 2, verso 18. Está escrito: E o Senhor disse, não é bom que o homem esteja, vou providenciar um auxílio que ele corresponda. Irmãos, o que é corresponder? Você sabe o que é corresponder? É ser útil a uma necessidade. Quando nós falamos de unidade, nós estamos falando de corresponder. O Espírito Santo vai descer sobre nós quando a gente corresponder. Porque Deus criou a mim e a você para que nós pudéssemos corresponder à unidade do céu. Só que o que aconteceu é que, olha só como são as coisas. Deus criou um para corresponder ao outro. A mulher pecou. O homem foi influenciado pela mulher? Foi, mas ele foi por amor. Porque ele amava Eva a ponto de comer o fruto que Eva estava dando. Toda a unidade que Deus cria tem a ver com amor. Toda a unidade que Deus cria tem a ver com relações de paixão. Se nós não temos amor em estar em comunidade, nós não seremos um. Se nós não tivermos paixão de estarmos em comunidade, nós não seremos um. E se nós não formos um, nós vamos nos separar uns dos outros. E separando uns dos outros, vai chegar ao ponto de nós separarmos de Deus. Quando Eva comeu do fruto, ela se separou de Adão. Mas Adão, por amor, comeu do fruto. E os dois se separaram de Deus. Se nós
não estivermos atentos, nós podemos estar nos separando dos irmãos e fazendo com que a separação nos separe de Deus. Porque Gênesis 2,18 não tem a ver com relações matrimoniais, tem a ver com unidade. Deus quis uma correspondência humana para que aqui na terra estivesse uma unidade. A partir do homem e a partir da mulher. Porque Deus é uno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são um. Mas se Ele queria a sua vontade una aqui na terra, Ele precisava criar pessoas que se correspondessem. No dia que nós não nos correspondemos, ou com o chamado, ou com a vida do irmão, ou com o nosso serviço, nós não estamos correspondendo, nós estamos fazendo com que o fruto do pecado entra e acabe nos separando de Deus. E separado de Deus, começamos a nos distanciar da expectativa do céu. Por isso a frase: pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. Porque unidade em comunidade tem a ver com pessoas reunidas, para que essas pessoas reunidas estejam em Deus. Então pessoas precisam de Deus, todo mundo precisa de Deus, precisa, mas todo mundo precisa que alguém corresponda. Pessoas precisam de pessoas. Tem alguém servindo para você hoje aqui? Pessoas precisam de... E esses serviços precisam ser santificados, porque pessoas que encontram pessoas santas, juntas encontram Deus. Mas nessa terra nós começamos no ditado de pessoas precisam de pessoas, para depois levarmos essas pessoas para precisar de Deus. Foi assim que Deus criou o homem e a mulher, para que nós revelássemos a sua natureza santa. Mas às vezes, irmãos, nós fazemos que nem Eva, queremos o conhecimento do mundo, e pegamos o conhecimento do mundo e levamos para a vida dos irmãos. E quando pegamos o conhecimento do mundo e levamos para a vida do irmão, o que é que faz? Você se separa de Deus, e o irmão se separa de Deus. E daqui a pouco está todo mundo separado de Deus, porque está todo mundo pensando em si. Não dá para nós sermos santos sem a vivência da história da humanidade. Deus, do princípio ao fim, está sempre desejando estar em unidade, em comunhão. Deus está investindo tempo, tesouros, promessas, milagres para que nós estejamos nele. Nele. Nós não podemos ser cristãos, irmãos, de oratória. Nós temos que ser cristãos de sacrifício vivo. Porque cristão de oratórias nós já temos. O Kadosh foi chamado para ser cristão de sacrifício vivo, tomadas de atitude, corresponder, gastar a vida, e você está no chão, se arrastando, ainda está gastando mais. Nós somos chamados para isso. Nós somos chamados para isso. Gastar a nossa vida para que pessoas entendam que dependem de pessoas e juntas comecem a depender de Deus. Que nós não caiamos no erro de sermos separados de Deus por falta de unidade, por falta de comunhão. Amém? Nesta manhã, Deus está perguntando uma coisa para nós. Onde nós estamos? Onde você está? Porque Deus está mais preocupado onde nós estamos do que com o que fazemos. Sabe por quê, irmãos? Porque se você fizer algo errado de ímpio, no lugar errado, você pode se perder para sempre. Mas se você errar, estando no lugar certo, isso quer dizer que você tem a grande oportunidade de recomeçar. Deus está dizendo para mim e para você, onde você está hoje? Onde você está hoje? Porque Deus está mais preocupado onde você está com o que você está fazendo. Mas o que você está fazendo pode ser resultado de onde você esteja. Então vamos ter atenção, irmãos. O que nós estamos fazendo pode ser precedida pelo lugar que nós estamos, de corpo e de alma.
Deus está preocupado onde nós estamos. E a pergunta é, Kadosh, onde nós estamos hoje? Onde nós estamos? Onde você, ovelha, está hoje? Membro de caminho, onde você está hoje? E se pergunte, se você cair hoje, é possível recomeçar? O lugar que você está hoje é um lugar seguro para você? Porque, irmãos, ser justo não tem a ver com não mais errar. Tem a ver com permanecer. Eu falei, não foi assim? Mas permanecer não tira de nós a possibilidade de cair. Se pergunte, onde você está, irmãos? Onde está a sua vida hoje? Onde está a minha vida hoje? Onde está a comunidade hoje? Essa é a pergunta que não pode calar na nossa vida. Onde nós estamos? E onde nós estamos, o que é que nós estamos fazendo? Amém? Todos entendendo? Sim ou não? Para viver uma vida para si, às vezes nós renunciamos, está até mesmo com Deus. Queridos, dentro de uma modernidade, a qual nós vivemos como cristãos, nós temos um estímulo de pensar em nós primeiro. É natural. Sempre estamos pensando em nós primeiro. E por vezes, isso coloca até em xeque a presença de Deus na sua vida. Porque você está pensando tanto em você, que você esquece que Deus está chamando para você ser um. E para ser um, nós temos que corresponder, se lembram? Mas corresponder a quem? A pessoas também. Nós precisamos de pessoas, irmãos. Nós não dependemos de pessoas. Nós precisamos de pessoas. Nós precisamos de seres humanos que correspondam na harmonia do Espírito Santo, que nos sustente, que nos levante. Nós precisamos desses irmãos. Nós precisamos para que juntos rompamos, quebremos a nossa individualidade, o nosso egoísmo, a nossa centralidade em nós mesmos. Queridos, que hoje e que amanhã e que depois vocês sempre pensem como Jesus pensou. Se preciso for, nós vamos dar a vida por causa de outra vida. Ah, mas eu não sou herói de ninguém. Não é sobre ser herói, é sobre ser justo. Vamos lembrar? O justo sacrifica a vida. O justo sacrifica a vida. Você pode pensar como os homens pensam. Ah, mas eu tenho que ter um tempo para mim, porque eu penso em mim. Isso faz parte da naturalidade. Mas nós não podemos ficar somente nisso, pensando em nós mesmos. Estar aqui é pensar em você? Sim, mas não pode ser esse o pensamento de motivação geral. Estar aqui é pensar no irmão, que vai precisar de mim lá no Kadosh, lá no meu rebanho, lá no meu fórum. Estamos aqui por causa também de alguém que nem está aqui e possivelmente nem vai chegar agora, mas já estamos aqui por causa de alguém. Estamos sacrificando por causa de alguém, porque Deus nos chamou para sermos um, para vivermos em comunhão. E para viver em comunhão, temos que renunciar às realidades privativas, onde só cabe a minha pessoa e quem eu desejo que esteja. Amém? Os embaixadores de Cristo acreditam em milagres, mas também sabem operar milagres. Os embaixadores de Cristo sabem realizar milagres. Irmãos, esta coinonia já está sendo um grande milagre. Você está aqui porque Deus preparou tudo isso para você. Deus preparou tudo isso para que você sentisse que é possível viver milagres. Separar um dia talvez seja um milagre para você, mas existem milagres maiores para acontecer hoje. Curas para acontecer hoje. Mudanças para acontecer hoje. Que Deus separou para hoje, 30 de janeiro. Deus separou coisas para hoje. Cabe a você receber e liberar os milagres. Porque milagre acontece onde o Espírito Santo está. E nós queremos estar unidos hoje em coinonia, em comunhão, para que o Espírito Santo esteja no meio de nós. Que todos os momentos sejam momentos de milagre, porque nós somos embaixadores de Cristo. E diz Provérbios 6,
Provérbios 6,16 diz o texto: 6 coisas detesta o Senhor, e uma sétima sua alma abomina: olhos empinados, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Vamos ler de novo. Provérbios 6,16. 6 coisas detesta o Senhor, e uma sétima sua alma abomina: olhos empinados, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina projetos perversos, pés velozes para correrem ao mal, a testemunha falsa, preferindo mentiras, e quem semeia a discórdia entre todos nós temos que consagrar a nossa vida, esta comunidade, ao Senhor, ao Espírito Santo. Nós falamos que o céu é um lugar dos justos. Muito bem. Vou perguntar de novo. O céu é o lugar de quem? Porque o céu prevalece a unidade. O céu prevalece a unidade. Se você não é unido aqui, no corresponder, eu sinto muito, você não vai se adaptar com o céu. Porque o céu é um lugar de unidade. Um lugar de fazer sacrifício em louvor. Porque o sacrifício em dor é aqui. Mas lá é em louvor. Constante. Porque o povo lá é unido. Os santos são unidos. E Deus está convocando hoje o Kadosh a materializar, a colocar visível a presença de Deus na vida de pessoas. Porque nós aprendemos hoje que pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam também de pessoas. Então nós temos como compromisso hoje materializar a presença de Deus, as promessas de Deus, onde quer que nós estejamos, materializar, deixar concreto, visível a história de Deus pela comunhão desta comunidade. É uma convocação que Deus está fazendo, porque o mais importante da nossa vida é quando nós enxergamos que o necessário é entregar a própria vida. Talvez você já perguntou, a coisa mais importante da minha vida é a minha vida. Ok, mas para os cristãos, a coisa mais importante da nossa vida é entregar a nossa vida. É um apelo. A coisa mais importante da nossa vida é entregar a nossa vida. Porque se nós temos a coisa mais importante, a nossa vida, e se nós administrarmos a nossa vida muito bem, nós vamos achar que nós somos felizes. Mas a coisa mais importante da vida é nós materializarmos a presença de Deus. E para que a presença de Deus seja materializada, nós temos que entregar a nossa vida. Todos entendem? Pessoas precisam e pessoas precisam. Então cabe a nós, irmãos, materializarmos, consagrarmos as nossas atitudes, a nossa vida, a nossa agenda, que é um calendário extraordinário, não existe nem no calendário civil, é um calendário extraordinário nosso. Nós temos que consagrar tudo para que esta comunidade unida mostre de fato que leva o evangelho a sério. Que de fato as pessoas olhem para nós e digam, essa comunidade leva o evangelho a sério, porque a coisa mais importante da vida deles é entregar a própria vida. Corresponder com a vida de alguém, para que alguém se aproxime de Deus. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta. O que você precisa para pertencer? O que você precisa para entrar em relação com Deus? E o que você precisa fazer para materializar a sua vida em Deus para as pessoas? Se você conseguir responder essas perguntas, é o meu caminho para nós. O que você precisa? O que você precisa? O que está faltando? E por fim, que neste ano você se pergunte, o que eu posso fazer de diferente para que alguém se torne diferente? Essa é a pergunta de cada dia. O que eu posso fazer diferente para que alguém se torne justo, santo,
e receba os milagres que Deus tem para cada um de nós. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos.